Vemos os protagonistas parados ali, desfrutando de todo o romance e borboletas no estômago, e pelo olhar em seus olhos, todos os solteiros desesperados podem sentir a pontada. Então ela vai para casa e agora começa a fase da bobagem, ou mais precisamente, o constrangimento inicial da paixão, onde cada um diz uma palavra simples e depois fica tímido. Eles até encontram desculpas para permanecerem juntos o maior tempo possível. Então, quando ele lhe deseja boa noite, ela responde: "Você também." E nosso rapaz começa a suspirar. Então se inclina. Não, se inclina ainda mais. E bum, ele a beija na testa. Agora espere. O que você acha que é isso? Este é um resumo respeitável de uma dama respeitável. Depois do que aconteceu, ela começa a se sentir confusa sobre suas emoções. Quando Kafir sai, Kars aparece e a repreende por chegar em casa tarde. Ela lhe diz: "Você não é meu pai. Não fale comigo assim." Ele a ignora e apenas lhe diz para entrar atrás dele. Mas ela fica mais chateada porque, até hoje, ela ainda não sabe quem é seu pai. Quando ela entra no quarto, encontra uma nova mensagem de Kafir perguntando como ela está. Ela começa a pular na cama de felicidade e lhe envia uma mensagem de volta, agradecendo e desejando-lhe bons sonhos. Alguns segundos depois, seus hormônios começam a agir e ela diz a si mesma: "Se recomponha, garota. Você está mesmo ficando mole? Essa não é a nossa vibe." Então ela recebe outra mensagem, desta vez de Yuri, que está verificando como ela está e perguntando se ela tem seus dias de férias planejados. Mas ela o ignora, nem mesmo responde. Juro que estou prestes a jogar um chinelo nela por ignorar um ruivo tão fofo. Um pouco depois, ela recebe uma terceira mensagem e é tipo: "O que é isso? Um episódio de uma série ou o quê?" A mensagem diz a ela que eles precisam se encontrar na segunda-feira depois da escola. Nossa garota fica surpresa e, quando pergunta por quê, é informada de que ele tem informações sobre sua família e seu irmão. Ela está ainda mais confusa agora e não entende nada. No dia seguinte, ela volta para a escola e os resultados deveriam estar disponíveis e afixados nos corredores. É um caos total, e todas as seções do departamento estão aglomeradas. Então, um dos rapazes, um colega de classe, vem agindo todo lamentável e pede para pegar algum dinheiro emprestado. Para ter certeza de que ela o ouça, ele começa a elogiá-la. E isso realmente funciona. Ela concorda em lhe trazer o dinheiro no dia seguinte. Ela lhe diz que precisa verificar seus resultados primeiro, só para ter certeza, mas os outros alunos estão fazendo uma bagunça. Então ele lhe diz para não se preocupar e grita para todos abrirem caminho. Parece que os rapazes daquele departamento são todos confiantes e charmosos. De qualquer forma, nossa garota, Jay, está comemorando porque passou e tirou 84,5. Mas então, ela se lembra de Sai e Nu e do acordo deles. Ela surta porque ele é o único em todo o departamento que tirou 100. Ele aparece atrás dela, a agarra e diz: "Peguei você." Ela fica confusa, tipo: "Como você fez isso, seu preguiçoso?" Ele lhe diz que é um gênio e, quando não se sente motivado, tem dificuldade para estudar. Mas quando ele decide fazer algo, ele consegue. Ele a lembra de não esquecer o acordo deles e então vai embora. Entra Yuri, perguntando por que ela não respondeu a mensagem dele. Ele está realmente chateado, já que ela não tem uma resposta. Ela faz um movimento de C e Nu e foge. Quando ela chega à sala de aula, ela esbarra em Kafir. Ela pega sua bolsa e tenta sair, ainda constrangida com o que aconteceu na noite anterior, mas ele a impede. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, ela o cala para que ninguém descubra. Quando ela vê Sai Nu, ela o usa como desculpa e vai falar com ele. Eles falam baixinho, muito discretamente, porque o resto dos alunos agora está totalmente focado neles e bisbilhotando como loucos. Então Nu, sendo o bocão que é, entrega o acordo deles e conta a todos que Jay deveria beijar alguém hoje. Todos os rapazes ficam animados e cada um começa a se preparar. Ela grita: "Minha reputação! Você está brincando comigo?" E bate em Sai Nu por causar tudo isso. Então os rapazes concordam que quem ela escolher será lidado pelos outros. Então cada um tenta se sobressair. Então ela o escolhe. Nossos rapazes ficam quietos, tipo: "Não somos bons o suficiente para você ou o quê?" Kafir cala a todos e diz que Jay escolherá quem ela quiser e ninguém deve pressioná-la. O mais animado de todos é Yuri, especialmente quando ela começa a andar em direção a ele. Kafir percebe e fica com ciúmes, mas então ela o surpreende a todos.
Ela vai até David e o beija na bochecha porque ele é o único dormindo e não está envolvido neste drama. Ela lhe promete que explicará depois. Os rapazes se reúnem em torno de David e lhe dão uma boa surra. De repente, ela recebe uma mensagem de Percy pedindo para encontrá-lo no shopping hoje e para não contar a ninguém. Ela corre, mas quando chega, ele a liga e diz que não pode encontrá-la afinal, porque ela não seguiu o acordo e trouxe pessoas com ela. Claro, a privacidade máxima é necessária, e ele lhe diz que todos os rapazes da Toxon a estão observando. Ela aproveita para perguntar se o irmão de Felix mudou. Ele diz que sim. Ela fica chocada porque todos pensaram que ele estava morto. Ele lhe diz que é uma longa história e que explicará quando se encontrarem. Então ela pergunta novamente: "Você é meu irmão?" E ele lhe diz: "Seu irmão esteve ao seu lado o tempo todo, mas você simplesmente não percebeu." Ela começa a chorar muito, claramente emocionada. Os rapazes pulam, tipo: "Quem está falando com você e te aborrecendo assim? Vamos encontrá-lo e resolver isso agora mesmo." Ela grita com eles, dizendo para eles não se intrometerem em seus assuntos e pararem de espioná-la. Ela lhes diz que estava ali para encontrar Percy, mas ele não apareceu por causa deles. E claro, quando eles ouvem o nome dele, todos ficam atônitos. Eles voltam para casa e pegam as fotos. Felix aponta para uma delas e ela confirma: "Sim, esse é Percy." Fica claro que os rapazes estão escondendo algo grande. Eles finalmente concordam em lhe contar agora. Fica sabendo que, antigamente, havia uma turma composta por Yuri, Coffer, Cars e Percy. Um dia, Percy decidiu que todos deveriam sair para dirigir. Eles estavam todos nervosos porque nenhum deles realmente sabia dirigir. Depois de sair, Cars queria ir embora rapidamente porque eles haviam pegado o carro de seu irmão sem permissão, mas Percy insistiu para que ficassem um pouco mais. No caminho de volta, eles brigaram, e de repente, eles sofreram um acidente de carro. Yuri e Kafir conseguiram pular do carro. Os outros foram arremessados e eles conseguiram salvar Cars. Mas Percy não foi encontrado em lugar nenhum. Eles pensaram que ele havia morrido. Agora os rapazes suspeitam que Percy voltou para se vingar de Cars pelo que aconteceu. É por isso que ele está tentando se aproximar de Jay. Ele pode usá-la, então eles imploram para que ela fique longe dele. De qualquer forma, eles prometem protegê-la e não deixarão ninguém machucá-la. Então Flex grita com eles porque aquele é o irmão dele, e Jay sente por ele e o tranquiliza dizendo que, se ele conversar com ela, ela lhe contará. Quando ela chega em casa, está tensa e pensa demais em tudo até que Percy a liga. Ela lhe diz que sabe a verdade e pergunta se ele a está usando para se vingar de Gar. Ele jura que é um cara decente e que nunca faria isso, e que em breve ela saberá a verdade completa. Ela acaba ficando acordada a noite toda, então no dia seguinte ela adormece na aula. Coqui aproveita e tira uma foto dela rindo. De repente, ela acorda e o pega, perseguindo-o para pegar o telefone de volta. Como o rapaz é super alto, não é fácil. Ele continua se esquivando dela enquanto todos os outros riem, exceto Yuri, que está claramente com ciúmes. Eventualmente, ela consegue pegar o telefone e apaga a história, mas percebe que há outras fotos dela. Ela está visivelmente chateada e com ciúmes e quer se afastar dele. Então ela pega sua bolsa e se senta do outro lado, ao lado de Yuri. Então Kaffer diz: "Estou sempre atrás de você." E se senta ao lado dela também, como quem diz: "Você não vai escapar de mim." Eles ficam assim, brincando de dança das cadeiras até que a professora entra. Ela acaba tendo que sentar no meio, mas ainda empurra sua cadeira em direção a Yuri, que aproveita a chance para se aproximar. Claro, Coque não os deixará em paz, então ele também se aproxima. Cadê a disciplina, a moral nesta aula? Quando a aula começa, a professora fala sobre uma certa universidade e todos os alunos ficam animados, exceto Jay, que não tem ideia do que está acontecendo. Yuri explica que a escola está organizando uma visita a essa universidade para que os alunos possam ter uma ideia. E se gostarem, podem se inscrever. Quem quiser ir tem que preencher um formulário, então Jay pega um. Coque está dormindo, então ela joga o papel na mão dele. Claramente, ela não é fã. O doce Yuri lhe diz para aproveitar enquanto ele está dormindo e se vingar. Ele lhe entrega uma caneta e ela olha para Coque e diz: "Deus te fez tão bonito, então você merece isso." Ela desenha um bigode horrível nele. A turma explode em gargalhadas. Quando ele acorda, todos ficam em silêncio. Ele pergunta a Jay se ela fez algo, e ela diz que claro que não. Mas assim que ele vê seu rosto de palhaço no telefone, ele lhe diz:
vou te pegar, Yuri. O bom rapaz a segura no lugar para que Coffer também possa desenhar nela. Ela fica com raiva, tipo, uau, tanto por me apoiar. E Coffer também lhe desenha um bigode ridículo. Então, ele vai para o resto dos alunos rindo. Enquanto isso, Jay encontra o rapaz a quem emprestou dinheiro e o entrega. Quando ela pergunta por que ele precisa, ele diz que é uma emergência e jura que vai pagá-la de volta. Ele não é um ladrão, ela responde. Sim, vocês todos dizem isso. Veremos. Quando ela chega em casa, fica chocada ao ver alguns colegas de classe lá, a Valentona, Mika e ela. E claro, a Valentona começa a provocá-la, até que Garza intervém e grita com ela, tipo, você vai mesmo insultar nossa garota? Ela, a doce e fofa, convida Jay para comer com elas, mas Jay, sentindo ciúmes, recusa e diz que está satisfeita. No entanto, assim que ela se vira, ela corre para a mesa porque, claro, há um prato de doces esperando por ela. Enquanto come, ela fica olhando para ela, pensando em como ela é bonita sem preenchimentos ou botox. Ela é deslumbrante mesmo quando chora. Não admira que todos os rapazes estejam loucos por ela. Jay sente que nunca poderia competir com isso, e ela tem certeza de que Kafir não a ama mais. Não há como ele ter superado tão rápido. Ela está magoada e começa a chorar assim que a empregada entra e pergunta se a comida está tão ruim. Jay tenta disfarçar dizendo, não, estou chorando porque é tão deliciosa. No dia seguinte na escola, ela encontra Cian, que pergunta se ela já enviou o formulário da universidade. Ela diz que ainda não. De repente, ela recebe uma ligação de um número desconhecido e presume que seja Percy. Ela tem certeza de que Cian é um fofoqueiro, e se ele descobrir, ele vai expor tudo. Então ela se afasta para atender. Acontece que é o rapaz a quem ela emprestou dinheiro, novamente. Ele diz que precisa de mais dinheiro, porque está em grandes apuros. Quando ela pergunta o endereço dele, ele diz Kingsland. Yuri por acaso passa, e quando ouve esse nome, congela. O maior choque vem quando ele descobre que Jay quer ir para lá sozinha. Ele a impede e insiste em ir no lugar dela, mas ela recusa e diz, não, eu vou com você. Quando eles chegam lá, o guarda na entrada reconhece Yuri. Claramente, este lugar guarda alguns segredos. Eles entregam seus telefones e entram, onde encontram um rapaz com uma roupa estranha apelidado de Tigre. Acontece que ele é o dono do lugar e fica surpreso ao ver Yuri depois de tanto tempo. Ele diz, que bom que você trouxe sua garota para que ela possa ver o que está acontecendo, e começa a conversar com Jay. Ela está assustada, segurando firmemente o braço de Yuri, recusando-se a soltar. Aprendemos que o local é para jogos de azar, e aqueles que perdem e devem dinheiro têm que lutar em batalhas rápidas. Yuri pergunta sobre a dívida de seu amigo para que ele possa pagar e ir embora, mas o tigre recusa e diz, você conhece as regras? Se você quiser levá-lo, terá que lutar no lugar dele. Jay implora para que ele não faça isso, mas Yuri insiste. Ele pede ao amigo deles para levá-la embora e mantê-la segura, porque o que está prestes a acontecer é sério. Jay o segue e o tigre os leva para uma área VIP com comida. O amigo frio começa a se empanturrar enquanto Jay está chateada, pensando em Yuri. Ela diz, não consigo comer um bocado até saber que ele está bem. O tigre, sendo um idiota presunçoso, tenta flertar com ela e ela não aceita até que ele menciona que é um velho amigo do primo dela. E também conhece Coffer. Isso desperta seu interesse, e ela começa a comer. Tipo, ok, então conte tudo. Não me deixe curiosa. Ele lhe diz que Coffer e a turma costumavam frequentar o local o tempo todo, até que ele e Yuri brigaram por causa de uma garota, e ninguém mais voltou depois disso. Como Jay adora fofocas, ela pega os lanches para ouvir e aproveitar. Mas seu amigo a envergonha dizendo, acho que você não está realmente com fome. Você está apenas com medo por Yuri. Ela se lembra que Yuri provavelmente está no ringue agora, então ela corre para vê-lo. Enquanto isso, Coque está sentado com seus amigos com muita comida e ele guardou um pouco para ela. Quando ele a liga, o telefone dela está desligado e ele fica preocupado. Seus amigos percebem e dizem, por que você se importa tanto? Por que você está tão tenso? Então ele grita com eles para encobrir as coisas e exige que eles descubram onde ela está, já que eles hackearam o telefone dela. Ele fica chocado quando descobre que ela está com um tigre. Enquanto isso, Yuri já está no ringue, e descobrimos que sua primeira vez lá foi quando ele brigou com Coffer por causa de uma garota. Yuri havia se contido e caído no primeiro golpe apenas para deixar Coffer vencer, mas desta vez ele não vai recuar.
Agora ele está animado por ela, e com um movimento ele vence a luta. Bem, ele é um marido durão, afinal. Depois disso, ele vai direto para Jay, que está uma bagunça total, desmoronando e profundamente chateada por ele. Ela pega o rapaz que causou todo esse drama e começa a bater nele. Quando Yuri percebe, ele afasta o rapaz frio pela camisa, tipo, saia, precisamos conversar. Assim que ele se afasta, ele abraça Jay e a tranquiliza, dizendo que está bem e não vai lutar novamente por ela. Então ele lhe conta a mesma história que o tigre mencionou, e confirma que ele não a ama mais de jeito nenhum. Eles estão prestes a sair, mas o tigre os impede e os informa que ainda há outra rodada, desta vez contra seu oponente ideal. Ele está falando sobre Koki, que aparece naquele exato momento. Koki repreende o rapaz que os trouxe até lá e agarra Jay para levá-la embora, mas ela o impede. Ela pergunta por que ele veio atrás dela e por que ele está tão preocupado. Ele lhe diz que está constantemente preocupado quando ela não está perto dele e que este não é o momento ou o lugar para perguntas. Eles precisam ir. Os homens tentam bloqueá-los, mas vamos lá. Estamos falando de Kafir. Ele os derruba todos como uma fera e foge, segurando a mão dela com força. Ela percebe que o guarda no portão está realmente sorrindo enquanto os observa. E honestamente, nós também. Mas Yuri, o único que não está sorrindo, fica lá sozinho, sentindo que ela também está escapando dele. No dia seguinte, todos se reúnem porque vão fazer uma visita à universidade. Ela está chateada porque falsificou a assinatura de seu pai no formulário. Ele não queria que ela fosse. Então ela percebe que Sikin está sem noção e com dificuldades. Com sua gravata, então ela o ajuda. Os outros meninos aproveitam para implorar a ajuda dela também. E nossa garota bondosa concorda. Yuri vê como ela está fazendo e tenta amarrar a sua, mas estraga tudo. De repente, ela percebe uma marca de beijo no pescoço de um de seus colegas de classe. E pouco antes de expô-lo, ele a cobre e implora para que ela não diga nada. Então ela chega em Yuri, o encoraja porque ele pelo menos tentou, mas ainda amarra a gravata dele corretamente. Nossa garota está vivendo seu momento mais feliz, enquanto Koki está com ciúmes e deliberadamente estraga sua gravata, embora ele a tenha amarrado corretamente. Então o ônibus chega e todos correm para entrar, exceto Koki. Ele pede para ela amarrar a gravata dele também, e ela responde: "O que você é, um bebê?" Ela lhe diz que o viu amarrando-a bem antes. Ele continua provocando-a até que ela está prestes a xingá-lo, mas segura a língua no último segundo. Então, ela acaba ajudando-o. De repente, ela decide expressar seus sentimentos por ele e amarra o nó super apertado. Então ela prende o crachá dele e sai. Ele a segue sorrindo. Quando Jay chega na universidade, ela percebe um professor com o mesmo sobrenome de sua família. Ela sente que já o viu antes, mas não consegue se lembrar. Ela está chateada e os rapazes ficam preocupados. Yuri pergunta se Percy a contatou novamente e a deixou chateada, mas ela nega. Então Siken a deixa e vai sentar ao lado de Hulk, meu amor. Flexi vem e lhe diz que conseguiu uma bolsa esportiva nesta universidade, e a agradece porque ela foi a razão. Ela comemora com ele, o abraça e até o faz sentar ao lado dela. Até que Koki vem e o afasta para sentar ao lado dela. Como sempre, ela está presa no meio. Juro que ela está vivendo um sonho. Imagine Yuri à direita e Koki à esquerda. Fantasia máxima. Após o término da conferência, eles saem e Jay vê aquele mesmo professor novamente. Ela tem certeza agora de que o conhece. Ela abre o telefone e rola as fotos até perceber que ele é seu pai. Ela corre até ele. Ele a reconhece e a abraça, dizendo que esperava por este momento há muito tempo. Ele pede seu perdão por tudo o que fez. Parece que é algo que descobriremos mais tarde porque o diretor ainda não está revelando. Então Careza aparece e a afasta dele. Ele diz ao pai dela que chamará a polícia se ele se aproximar dela novamente, porque havia um acordo prévio entre ele e o tio dela de que o pai dela ficaria longe dela. Jay, é claro, não entende nada e só quer voltar para seu pai. Mas Caris, o cubo de gelo, a segura. Koki fica bravo, o empurra para protegê-la, e os outros rapazes se reúnem em torno de Jay para confortá-la. Quando ela chega em casa, ela grita com o tio e exige saber o motivo pelo qual eles mantiveram seu pai afastado. Ele lhe diz para esperar até amanhã, porque sua mãe está vindo e explicará tudo. Ela grita com ele para não deixar a mãe dela vir porque ela não suporta vê-la e corre para cima. No dia seguinte, a encontramos na casa de Koki porque ela precisava desabafar com alguém e não conseguia encontrar mais ninguém.
Tipo, sério, cadê o Yuri? Ela fica surpresa com o quão luxuoso o lugar é e pergunta de quem é a casa. Ele lhe diz que é dele. É a casa dele, não emprestada de ninguém. Ele a avisa para tirar os olhos dela porque ela pertence ao seu futuro marido e ele não gosta que as pessoas a toquem. Ela pergunta sobre a família dele e ele lhe diz que sua mãe morreu e seu pai idiota imediatamente se casou com outra mulher. Coque não aguentou e os expulsou de casa. Normalmente é o contrário, mas parece que Coque é durão e está no controle. É por isso que ele pergunta o que a trouxe ali. Quando ele sente que ela está evitando a pergunta, ele sugere que eles joguem verdade ou desafio. Começando uma rodada de perguntas, quem não responder terá algo desenhado no rosto. Começa com Coque perguntando a ela sobre sua mãe. E ela lhe diz que não a suporta e não quer voltar para ela de jeito nenhum. Quando é a vez dela, ela pergunta a ele se ele poderia se reconciliar com Gars no futuro. Quando ele fica em silêncio, ela fica satisfeita e desenha um bigode nele como da última vez. Então ela pergunta a ele sobre a história por trás de seu brinco. Ele lhe diz que pertencia à sua mãe. E quando Percy morreu, ele estava deprimido e entrou no quarto dela por acaso, o encontrou, colocou-o e sentiu como se ela ainda estivesse com ele, confortando-o. Quando é a vez dele novamente, ele pergunta a ela sobre seu pai. Ela lhe diz que nunca teve a chance de passar tempo com ele. Então ele a aconselha a ter cuidado porque ele pode parecer legal por fora, mas ser mal por dentro, assim como seu próprio pai. Ele insiste que todos os homens são Mustafá com um coração de pedra, e ela brinca. Você não é um deles? As perguntas continuam até que seus rostos ficam cheios de rabiscos. Então, Jay pergunta a ele sobre seu primeiro amor, e todos nós ficamos chocados quando ele diz que foi a Valentona. Nossa garota fica atordoada. Tipo, o quê? Como? Ele explica que ela costumava ser gentil, antes de mudar. Ela continua pressionando-o para descobrir onde está o segundo brinco, e ele lhe diz que o deu a alguém. Ela adivinha que é Lila. Depois disso, Coque pergunta a ela o que ela pensa de Yuri. Ela diz que ele é doce e a trata com gentileza, e a presença dele a faz se sentir especial. Então ele pergunta a ela o que ela pensa dele pessoalmente, e ela diz: Você realmente quer que eu te xingue, hein? Ele fica emocionado e ri porque agora ele pode seguir com a punição que havia prometido. Ele se inclina. E você sabe o que acontece? Nossa garota parece que está prestes a dar um tapa nele, mas não o faz. No dia seguinte, ela está perdida em pensamentos sobre o que aconteceu entre eles. De repente, o irmão de Coque aparece, espancando um de seus colegas de classe por se aproximar demais de sua namorada. Ela pede aos rapazes para separá-los, mas ninguém o faz até que Yuri chega e atinge o irmão de Coque. Coque, é claro, não pode deixar isso passar e soca Yuri, derrubando-o. Jay corre para ajudar Yuri e grita com Coque, dizendo que ele e seu irmão estão errados. Coque também fica com raiva e grita de volta, percebendo que ela é como Yuri, que reviravolta. Eles estavam tão apaixonados ontem. Mais tarde, todos se sentam para comer, e Yuri agradece a Jay por tê-lo defendido. Sion tenta acalmar as coisas e diz a ela que Coque é realmente um bom rapaz, e provavelmente se sente mal e virá pedir desculpas. E, de fato, Coque aparece. Diz ao dono do restaurante que ele está pagando por toda a comida dos rapazes. Sim, meu rapaz, gaste tudo para que eu não o encontre quebrado mais tarde e acabemos mendigando juntos. Então, ele vai até Yuri e pede desculpas. O surpreendente é que Yuri o perdoa assim. Jay ainda está chateada, mas Coque lhe diz que tem conexões e a ajudará a encontrar seu pai rapidamente. Ela lhe diz: Nesse caso, você está perdoado. Como eu poderia ficar com raiva de você? Naquela noite, sua família está reunida, claramente estressada porque estão prestes a ir à falência. Sua tia está chateada e começa a chorar quando Jay entra. Mas eles tentam se controlar e dizem que está tudo bem, então a mandam embora. Seu tio-avô diz que a única maneira de consertar a situação é se associar à empresa do avô de Yuri. Todos ficam chocados com essa sugestão e suspeitam que ele pode sacrificar Jay e arranjar seu noivado com Yuri apenas para garantir o acordo. Essa é a minha teoria pessoal. Espero estar certo ou errado, tanto faz. Só quero drama. No dia seguinte, na escola, Yuri a convida para sair para agradecê-la pelo que ela fez no dia anterior. Claro que ela concorda. Quem poderia dizer não a esse ruivo dos sonhos? No dia seguinte, eles se encontram. Infelizmente, Jay está totalmente distraída e não está realmente prestando atenção a ele. Ele pergunta o que está em sua mente, mas ela evita a pergunta.
Ele fica chateado e diz: "Então você não confia em mim o suficiente para conversar comigo?" Ela tenta amenizar as coisas e diz que não quer incomodá-lo com coisas bobas. Ela pega o rosto dele, percebendo como está vermelho de chateação, e diz: "Seu cabelo não era o suficiente? Você parece um tomate agora." Ela o provoca e quase começa a cantar: "Eu sou o tomate vermelho", enquanto ele está apenas congelado, com o coração acelerado. Mas então Koki aparece naquele exato momento e a puxa, dizendo que é sobre o pai dela. Yuri também pega a mão dela, e todos nós assistindo pensamos: podemos ter apenas um quarto da sorte de Jay. Nunca mais teremos reclamações. Koki lhe diz que é sobre o pai dela e ela concorda em ir com ele. Yuri lhe diz que a esperará ali. Quando chegam à universidade, ela pergunta a um dos professores sobre seu pai, mas a mulher se recusa a dar qualquer informação, devido à confidencialidade, e lhe diz que ele já viajou e não há como alcançá-lo agora. Jay começa a chorar, sentindo que o destino está contra ela. Koki a abraça, a beija na testa e lhe diz que ele estará sempre ao lado dela. Ela se acalma e retorna a Yuri, e vemos que todos no café já foram embora, exceto Yuri, que ainda a espera. Que homem! Ele lhe dá a flor e tira o anel, que, aliás, também é vermelho, e lhe diz que não pode mais esconder seus sentimentos. Tudo está às claras agora, e a escolha é dela. Ele vai embora. Jay se senta pensando bem, totalmente insegura do que fazer. Vemos Jai recebendo o anel de Yuri e voltando para casa, permanecendo em dúvida se deveria aceitar ou recusar, até que sua tia entra. Claro, ela respeita a privacidade, mas quando ela vê o anel, ela pergunta quem o trouxe. Jai lhe diz, e sua tia diz que o rapaz deve realmente amá-la e quer se casar com ela. Ela até verifica o tamanho do anel e ele se encaixa perfeitamente em seu dedo. Sua tia a aconselha a pensar cuidadosamente e não se apressar. Um pouco depois, ela lhe traz o telefone para que ela possa ligar para a mãe. Sua mãe lhe diz que vai se casar novamente e quer que ela compareça ao casamento. Jai, naturalmente, fica chateada e grita com ela porque sua mãe nunca a procurou e nem mesmo lhe disse que seu pai havia estado por perto e queria vê-la. Jai desliga e se recusa a continuar a ligação, claramente chateada. No dia seguinte, ela pergunta à empregada se seu quarto foi limpo, dizendo que algo está faltando. E, para sua sorte, Erdes está ali segurando a caixa do anel. Ele pergunta se ela está procurando por aquilo. Ele quer saber quem deu a ela. E quando ela diz Yuri, ele fica bravo. Ele lhe diz que seu pai voltou de sua viagem e que ele tem seu endereço e número de telefone. Ele faz um acordo com ela. Ela tem que rejeitar Yuri, ficar longe de seus amigos da seção A e se transferir para a seção E. No dia seguinte, na escola, ela encontra os rapazes se preparando para a festa de Ano Novo. A escola está organizando o evento em um hotel, mas eles são todos de fora e não foram convidados. Os rapazes decidem que não ficarão calados. Eles vão comemorar na escola e decorar sua sala de aula. Jai fica um pouco triste quando vê o nome Ela ainda no armário. Então Coffer pega um adesivo e o cobre, basicamente dizendo: "Não importa. O que você precisar, eu te ajudo, garota", mas do jeito dele. Mais tarde, ele ajuda um de seus amigos baixos que precisa pendurar algo alto na árvore. Caras altos são necessários, pessoal. É por isso que Yuri provoca Gila por ser baixa e não conseguir pendurar decorações. Então ele a levanta e as pendura ele mesmo enquanto ela fica congelada e constrangida. Um de seus amigos o puxa, e Jai olha para seus colegas de classe e percebe que eles realmente são como sua família. Ela fica emocionada e começa a chorar. Coffer a vê e pergunta o que há de errado. Ela afirma que algo entrou em seu olho. Ele diz que ela está mentindo e diz a ela que, se ela tiver medo de algo, não se preocupe. Ele estará sempre ao lado dela. Isso a conforta. Em seguida é a competição de dança e música. Cian, Denzel e Calix sobem e querem que Jai se junte a eles. Eles fazem uma pausa para comer e Flex diz a Jai que Yuri está sentado sozinho, chateado. Então ela vai até ele e tenta animá-lo. Ela até o convida para comer com ela, mas ele recusa. Ele fica feliz, no entanto, quando ela diz que gostou do anel. Eles se sentam e brincam juntos até que Coffer entra e os vê. Ele fica com ciúmes e os sorrisos desaparecem. Então há todo um drama sobre um frango grande que desapareceu. Os rapazes ficam perplexos. Ninguém o viu, ou sequer sentiu o cheiro. Todos começam a culpar uns aos outros, até que Jai
decide verificar os pratos de todos. Ela percebe que ninguém o tem, então ela diz: "Espere, onde está Sheehan?" Acontece que ele está debaixo da mesa, comendo o frango. Ele ri e diz: "Desculpe, pessoal. Fui tentado por suas coxas deliciosas." Jai lhe diz: "Não se preocupe, coma, meu bem. Você ainda está crescendo." Nesse momento, alguém do grupo deles traz um frango ainda maior e todos se preparam para comer. Mais tarde, David dá um presente a Jai. É um colar com a inicial dela. Quando ela agradece, ele lhe diz que não o comprou. Ele apenas o encontrou lá fora e tinha o nome dela. Descobrimos então que Percy foi quem o pegou e pediu a David para dar a ela. Por algum motivo, descobriremos mais tarde. Então eles colocam música e começam a dançar. Sian puxa Jai para dançar com eles. E eles até começam a ensiná-la alguns passos. Ela implora a Coffer para vir dançar com ela, mas ele recusa porque está gostando de apenas observá-la. Então, Yuri se levanta para cantar e é uma canção romântica. Ele fica olhando para Jai o tempo todo, o que deixa nosso rapaz Coffer com ciúmes. Jai percebe e continua olhando para Coffer, o que chateia Yuri. Ele pensa: "Estou fazendo tudo isso por você", e se recusa a terminar a música. Depois disso, a próxima rodada de competições começa. Os organizadores pedem à plateia para trazer itens específicos. A primeira pessoa a trazê-los ganha um prêmio. O primeiro item é chocolate. Calex pega Mika e diz: "Aqui está meu chocolate." E infelizmente o nível de cringe é alto, mas eles vencem. Sian e Jai apenas os deixam passar. Então eles pedem doces e Coffer carrega Jai e corre com ela dizendo: "Aqui, doce e açucarada." Jai fica super envergonhada. E para piorar, o prêmio que ele lhe dá é um pacote de macarrão instantâneo. Ela grita com ele, mas o doce Yuri a acalma e a senta ao lado dele. Então eles pedem a todos que tragam o que mais amam. Yuri pega Jai e corre com ela novamente. Calex também carrega Mika. Os apresentadores do evento estão claramente estranhando, tipo: "Jai é a única que todos estão levantando, ou o quê?" De repente, em um momento de silêncio, Yuri confessa seu amor por ela na frente de todos. Jai fica tímida e corre para sentar ao lado de Sian. Em seguida, vem o segmento de troca de presentes. Honestamente, os presentes são simplesmente tristes, como um conjunto de cabides, uma concha, um mini ralador. O melhor presente vai para Mika porque Flex lhe deu batom. Aplicou para ela e pediu para ela beijar sua bochecha. Ela deixa uma marca nele. O segundo melhor presente vai para Coffer, um par de shorts que Jai comprou para ele. Todos riem porque combinam com o que ele já está vestindo. Infelizmente, o presente de Jai é horrível. Ela pensa que Coffer o deu a ela, mas acontece que Gersion estava por trás disso. Ela corre atrás dele e o espanca. Quando ela volta, ela vê o grupo todo reunido e percebe que eles realmente são sua família. Ela fica emocionada e começa a chorar. Coffer percebe e diz: "Deixa eu adivinhar. Algo entrou no seu olho de novo." Ela lhe diz que está apenas feliz. Ele diz: "Que Deus te faça ainda mais feliz", e a convida para se juntar à celebração novamente.